Shalom, shalom. Hoje eu quero falar sobre orações de renúncia, que todo profeta do altar precisa fazer. O que eu vou te falar aqui vai te assustar um pouquinho, vai te escandalizar. Tudo que eu estou falando aqui é contrário ao que a maioria das coisas que você já aprendeu como pregador, que você já ouviu como pregador. Aí talvez você me diga assim, poxa pastor, isso que o senhor está ensinando é tão diferente. É diferente. E é por isso que você vai se tornar um profeta diferente, um pregador diferente. Se você recebe essa palavra, toma posse dela agora em nome de Yeshua. Agora é o seguinte, preste atenção no que eu vou te falar. Quando você se converteu, você aceitou Yeshua, aceitou Jesus. Você aceitou Jesus. Você era muito imaturo às coisas espirituais, muito inexperiente. Mas junto com Jesus, te entregaram um pacote que você foi obrigado a aceitar. O pacote das doutrinas da sua denominação, o pacote da visão teológica da sua igreja, o pacote dos dogmas, o pacote da teologia. E junto com esse monte de pacote veio muita coisa que não deveria ter vindo. Porque são coisas que anulam o profético e te obrigam a entrar numa forma de religiosidade. Em algum momento você precisa renunciar a tudo isso. Então hoje eu quero falar sobre 5 orações de renúncia, que são importantíssimas qualquer profeta do altar fazer. Você pode e deve continuar na sua igreja. Você pode e deve congregar, ministrar, pregar, abençoar. Mas acima de tudo, não se esqueça, o seu voto é com a verdade, seja ela qual for. O seu voto é com o Espírito Santo. E qualquer outro voto é coisa de homem. Uma certa vez eu estava debatendo com um pastor da Igreja Batista. Um debate porque um discípulo dele se desviou. E eu resgatei esse discípulo e comecei a consolidar na minha igreja. E esse pastor falou, você tem que devolver minha ovelha. Eu falei, não roubei minha ovelha de ninguém. Eu estou cuidando de alguém que estava ferido, estava fraco na fé, estava perdido. E esse debate foi se esquentando, foi dentro de um restaurante. Eu não lembro qual foi o contexto, mas eu lembro da cena, que aquele pastor ficou em pé na mesa do restaurante. Eu tinha chamado ele para almoçar comigo. E ele deu 3 tapas bem fortes na mesa do restaurante. E ele falou assim, eu sou evangélico, mas acima de tudo eu sou batista. E eu não abro mão da minha denominação e das minhas crenças e dos meus dogmas. E eu, pessoalmente, fiquei muito assustado. Porque eu fico pensando, será que no dia que ele aceitou Jesus ele fez um voto com a denominação ou foi com Cristo? Você deve estar em uma igreja, você deve estar em uma denominação, mas a sua aliança deve ser com a verdade, seja ela qual for. A verdade é a cultura do céu. Deus não é evangélico. Deus não é assembleano, nem batista, nem neopentecostal. Deus não é católico. Deus está acima de tudo isso. Deus não está no planeta nem no universo. Deus segura o universo na palma da sua mão. E quando nós começamos a ter uma visão mais aberta sobre Deus, Deus também pode se mover abertamente na nossa vida. Então, cuidado. Eu vou falar aqui 5 orações de renúncia. Talvez essas 5, enquanto eu falar, podem aumentar, porque eu estou sentindo nesse exato momento uma unção profética muito grande aqui, enquanto eu filmo para você. Primeira oração de renúncia que você deve fazer, basta fazer uma vez na sua vida. Agora, se quiser acabar esse vídeo, dobra o joelho e faz essa oração de renúncia. Não é uma oração para fazer no altar, é uma oração para você fazer sozinho. Talvez com a sua esposa, com seus filhos, com o seu marido, mas é uma oração de intimidade. Primeira oração de renúncia. Faça uma oração de renúncia renunciando os votos de Lutero. Mas pastor Ricardo, Lutero foi um grande reformador. Lutero, ele traduziu a Bíblia do alemão para o latim. Mas Lutero, ele colocou as 95 teses na porta da igreja. Ele combateu a corrupção da fé naquela época. Sim, é verdade. Mas Lutero cometeu um erro muito grave. E esse erro grave, hoje, é mais conhecido até mesmo do que a reforma que ele fez. Lutero deixou uma frase, que hoje é a frase principal das igrejas tradicionais, seja ela presbiteriana, seja ela batista, seja ela luterana, que é a seguinte. Lutero disse o seguinte, não me mande, ele orando a Deus, ele disse, Senhor, não me mande visões, não me mande anjos, não me mande sonhos, porque eu já estou satisfeito com o que está escrito na palavra.
Olha que coisa séria. A palavra é necessária? Claro que é. Mas ele falou para Deus não mandar anjo, não mandar visão, não mandar sonho. Então o que ele pediu? Ele pediu para que o profético, para que o sobrenatural não encontrasse com ele. Ele quis dizer o seguinte: eu quero poder ler e chegar às minhas próprias conclusões sem que haja uma intervenção sobrenatural. E essa frase, que é base do tradicionalismo até hoje, deve ser renunciada em oração. Você que é um pastor tradicional, você que gosta dessa frase, que acha bonitinha, ou você que reverencia de alguma maneira a obra de Lutero, por favor, dobre o seu joelho agora e diga em voz alta para que anjos e demônios escutem: eu renuncio. Os votos de Lutero. O Lutero fez os votos dele, mas eu quero fazer os meus votos. Senhor, eu te peço, me manda anjo, me manda revelação, me manda visão, fale comigo diretamente, abra os céus sobre a minha cabeça. Amém? Essa é a primeira oração de renúncia. Segunda oração, renuncie o pacto com o espírito de denominação, com o espírito de religião. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, eu renuncio diante de anjos e diante de demônios o pacto que eu tenho com a religiosidade e com as denominações. Eu estou na presbiteriana, mas eu não sou presbiteriano, eu sou cidadão do reino dos céus. Eu sirvo ao Senhor na batista, mas eu não sou batista. Eu não preciso ser batista para ser salvo. Eu preciso ser filho de Deus. Eu estou na batista, eu estou na assembleia, eu estou na igreja na visão celular, eu estou na igreja apostólica, eu estou na missão isso, missão aquilo, mas eu não sou missão. Veja bem, eu não sou batista. Quem disse que você precisa ser isso? Isso é muito comprometedor, você dizer eu sou. É como você dizer eu sou flamenguista. Interessante que futebol tem disso, né? Futebol tem essas coisas, é muito esquisito isso. As pessoas hoje mudam de esposa, mudam de sexo, mudam de filosofia de vida, mudam de religião, mas não mudam de time de futebol, porque é um absurdo, é virar casaca que dizem, né? Mesma coisa é o que eu estou te falando. As pessoas às vezes não têm coragem de fazer uma oração de renúncia e dizer eu renuncio. Eu renuncio os vínculos espirituais que eu fiz com o tradicionalismo. Você sabia que dificilmente uma pessoa que sai de uma igreja tradicional, uma pessoa que ficou 5, 6, 7 anos numa igreja tradicional, dificilmente, quando ela muda para uma igreja pentecostal, ela vai conseguir falar em línguas? Aí ela fica na igreja pentecostal dizendo: por que será que eu não consigo falar em línguas? É porque durante 5, 6, 7 anos você blasfemou contra Deus, blasfemou contra o Espírito Santo, você criticou as coisas espirituais. Então tem que fazer uma oração de renúncia dizendo: eu quero que o espiritual me alcance, eu me arrependo disso. Ok? Segunda oração ainda, hein? Terceira oração de renúncia: renuncie o pacto com a teologia. Esqueça isso. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que você precisa estudar teologia. Faz bem estudar? Talvez possa até fazer bem. Eu não vou dizer que é errado estudar. Eu sou teólogo, formado no seminário Kairos. Também fiz pós-graduação em grego koiné. Eu tenho um monte de diploma na parede, mas eu não faço questão. Ainda fiz um seminário unido novamente depois, mas eu não faço questão nenhuma de lembrar de nada que eu aprendi nesse seminário, porque tudo que eu aprendi no seminário se tornou superficial em relação ao que eu aprendi na minha caminhada com Deus nos últimos anos, lendo a palavra e servindo a Deus. Então, muitas vezes você diz assim: eu sou teólogo, eu sou doutor em teologia, eu sou doutor em divindade. Esse doutorado, ele não vai te dar poder nenhum para curar um câncer. Esse doutorado não vai te dar poder nenhum para tirar um filho das drogas. O que vai te dar poder e autoridade é a revelação e a comunhão com a palavra e com o Espírito Santo. Interessante que a palavra teo, que muitos dizem que significa Deus, teologia, estudo de Deus. Primeiro, Deus não pode ser estudado. Não tem como colocar Deus num tubo de ensaio, igual um cientista faz, e estudar Deus. Então essa tradução de teologia já está errada, porque Deus não pode ser estudado. Deveria ser estudo das coisas de Deus, talvez. Segunda coisa, a palavra tel, que se traduz hoje por Deus, ela vem do grego Zeus. Então, teologia, na verdade, ela se traduz em estudo de Zeus. Tem muito cristão que, quando fecha o olho para imaginar Deus, tem aquela visão de um velho de barba branca sentado num trono em cima da nuvem, geralmente segurando um trovão na mão. Essa é a visão antiga de Zeus, um deus grego.
Por quê? Porque as pessoas estão tão agarradas com a teologia que o Deus que tem por trás do subconsciente dela é Zeus. Então dobre o seu joelho e ore dizendo: eu renuncio à teologia. Eu não quero teologia. Eu não quero conhecimento humano. Se houver alguma coisa na minha teologia que seja útil, eu peço que o Espírito Santo guarde dentro de mim. Mas o meu pacto é com a palavra. Eu tenho algo para te falar. Eu sei que esse vídeo está muito forte aqui. Talvez agressivo em relação às suas crenças pessoais, aos seus valores pessoais. Mas presta atenção e me responda uma curiosidade que eu tenho. Os maiores profetas da Bíblia, os maiores de todos os tempos, eles tinham teologia? Eles tinham teologia? Elias tinha teologia? Abraão, Moisés tinha teologia? Moisés que viu o Senhor na fenda da rocha e que escreveu o Gênesis e o Pentateuco por revelação. Os homens antigos, Enoque que andou com Deus e que foi arrebatado, eles tinham teologia? Não, eles não tinham nem Bíblia. Nem Bíblia eles tinham. Por outro lado, você tem Bíblia. E quem foi mais usado? Quem é mais usado? Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra é útil, é necessária? Claro que é. Mas a comunhão com Deus é o que vai fazer toda a diferença no seu ministério. Renuncie à teologia. Número 4. Renuncie à hermenêutica. É uma outra coisa que eu não consigo entender. Geralmente a pessoa se inscreve num seminário teológico e tem uma matéria inteira chamada hermenêutica. Ah, mas se você não tem hermenêutica, você não pode pregar, porque a Bíblia tem que ser analisada de acordo com a hermenêutica. Você quer saber o que significa hermenêutica? A palavra hermenêutica significa estudo de Hermes. Agora, quem é Hermes? Quem é esse tal de Hermes? Hermes é uma divindade da mitologia grega, que é uma divindade que tem o papel de trazer as cartas de Zeus para a humanidade. É o mensageiro do Olimpo para os seres humanos. Hermes. Significa que hermenêutica é um espírito de engano que traz as revelações do espírito da religiosidade, Zeus, para os homens. Agora, me diga, onde está escrito na palavra que você precisa de hermenêutica para ser um profeta? Ok? É sério isso? Eu sei que é sério. Eu sei que metade dos meus alunos que estão me assistindo vão terminar esse vídeo muito impactados, alguns até muito assustados, porque é mais fácil ignorar o que eu estou falando do que tomar uma atitude. É mais fácil continuar na zona de conforto da teologia do que se tornar um profeta. Esse convite é para poucos. Mas no momento em que você se inscreveu num curso chamado Oratória Profética e Ativação para o Altar, o Espírito Santo já estava te chamando. Não pare no meio do caminho. Tem um texto na Bíblia que eu fico muito assustado. Lá em Ezequiel, capítulo 37, se eu não me engano, ou 47, que o profeta ele está na beira de um rio e o anjo faz sinal para ele mergulhar e ele vai andando no rio, ele anda 500 metros e a água bate nos artelhos. Ele anda mais 500 metros com o anjo, a água bate no joelho. Ele anda mais 500 metros, a água bate no peito. E aí ele anda mais 500 metros e ele começa a se afogar. E ele diz, a água só dá para atravessar nadando. E aí algo acontece que quase ninguém percebe, porque a teologia não mostra. Ezequiel, ele cansa, ele desiste, ele volta para a beira do rio. E eu fico pensando, por que Ezequiel não atravessou? Se eram águas que só eram possíveis atravessar a nado, por que ele não atravessou para ver o que tinha do outro lado? Por quê? Porque é difícil. É mais fácil voltar. Aí quando ele chegou na beira do rio, ele viu que tinham árvores verdejantes, que tinham curas, que tinham milagres. Claro que tem. Mas se você atravessa para o outro lado da onda, você descobre o sobrenatural. Então eu quero te fazer um convite hoje. Nade e vai até o final. Conheça o sobrenatural que Deus está separando para você. Amém? E a quinta renúncia é o eu. É o eu. Renuncie a você. Renuncie você. Dobre o seu joelho e diga, Senhor, eu me renuncio. Eu renuncio os meus sonhos como pregador. Eu renuncio os meus achismos. Eu renuncio as minhas vontades. Eu renuncio meus conceitos pessoais. Eu renuncio a minha apologia pessoal, aquilo que eu defendo com unhas e dentes, que eu não sei se é o Senhor que defende. Faça essas orações. Eu te garanto.
se você fizer essas 5 orações de coração, Deus vai te levantar como um grande profeta sobre essa nação. Amém? Não se esqueça. Isso é um divisor de águas. Pense bem. E se você aceitar essa minha proposta, esse meu convite, faça essas 5 orações e verás o que o Eterno tem para fazer na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.